Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Ford versus Ferrari, filme que está sendo muito bem falado em festivais, está sendo cotado para o Oscar, mas será que é tudo isso mesmo? Ford versus Ferrari conta a história de dois amigos, o ex-piloto e designer de carro Carroll Shelby e o piloto Ken Miles. Eles são contratados pela Ford para tentar quebrar a hegemonia da Ferrari nas 24 horas de Le Mans. Bom, eu já adianto que eu até gostei do filme, mas eu não acho ele tão bom assim quanto ele vem sendo falado lá fora. Eu vou explicar aqui o porquê, quais são os meus problemas com o filme, o que eu gostei do filme. Então, se você adorou o filme, comenta aí embaixo, a gente pode ter uma conversa numa boa, isso é apenas a minha opinião. O filme é dirigido pelo James Mangold, que quando ele acerta, ele costuma fazer ótimos trabalhos. Então ele é o mesmo diretor de Johnny June, de Os Indomáveis e de Logan, do maravilhoso Logan, um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Ele é bom diretor e aqui ele é apenas o diretor, então talvez isso tenha sido um dos problemas, mas eu falo disso um pouco mais pra frente. Na questão visual, o filme funciona muito bem, é um filme bem vistoso, que tem o jogo de câmera aqui é muito bom, e tem algumas daquelas imagens que você fala, nossa, eu preciso enquadrar isso para colocar na minha casa. Mas os melhores momentos do filme, e aqueles mais empolgantes, são os momentos de corrida, que são muito bem filmados aqui, com uma montagem espetacular. Então são feitos vários cortes, mas nunca fica bagunçado demais. E a gente sempre entende o que está acontecendo e ao mesmo tempo que esses cortes ajudam a dar emoção na corrida. Então tem um plano mais aberto, aí fecha no piloto, aí abre um pouco, mostra o carro. E esses cortes, ao invés de prejudicar, eles dão muito ritmo. Eu simplesmente amei os momentos de corrida aqui. E outro destaque desses momentos de corrida é o trabalho sonoro, a mixagem de som, a edição de som. Eu assisti esse filme em IMAX e é muito empolgante. O trabalho sonoro e a montagem eu acho que devem até ser indicados ao Oscar e seria muito justo se fossem. A montagem ela funciona muito bem também na decupagem das cenas e no ritmo que dá o filme. É um filme de 2 horas e meia, mas que nunca fica cansativo justamente porque é uma montagem muito bem equilibrada, que consegue dosar muito bem a estrutura da narrativa. Outros momentos que eu gosto e eu queria que tivesse até um pouco mais é como a direção e o roteiro trabalham os treinos, o desenvolvimento do carro, porque assim, o filme mostra a Ford tendo que criar um carro para que possa competir com a Ferrari. Então eles têm que ficar mexendo no carro o tempo inteiro, e eles têm que treinar, e aí alguma coisa não dá certo, eles têm que arrumar. Então esses momentos são muito legais e a gente meio que se sente lá dentro. Da mesma forma que nos momentos de corrida tem essa imersão que a gente se sente lá dentro da corrida, nesses momentos do treino a gente se sente na pele deles, tentando descobrir o que pode melhorar a cada instante. E pra mim esses são os dois momentos mais altos do filme. É uma pena que o filme não seja focado apenas neles. Eu acho que se o filme fosse focado nas corridas, ou na corrida, na grande corrida e tudo que se desenvolve para essa grande corrida, ele funcionaria até melhor. E assim, se você quer ir assistir esse filme pelas corridas e pela história, por ser baseado em uma história real, se você gosta de automobilismo, eu recomendo esse filme, porque assim, a parte das corridas é realmente empolgante até para quem não é tão ligado em carros, não é tão ligado em automobilismo. Eu gosto também do tom do filme em muitos momentos, eu acho que até ele equilibra bem a questão do drama com a questão do humor. Tem alguns momentos bastante engraçados, até pelos personagens e tal. É um filme que dá até pra dar umas risadas, eu não esperava isso. Eu acho que se ele tivesse até apostado um pouco mais no humor em mais momentos, poderia até funcionar ainda melhor. E o que ele faz aqui é tentar humanizar os personagens, pelo menos os dois protagonistas. Eu acho que isso funciona em parte, eu acho a ideia boa, mas poderia ter sido executada um pouco melhor. A gente compra a ideia dos personagens porque os dois atores principais são muito bons. O Christian Bale tá bem mais uma vez, a gente compra todo o drama dele, apesar do roteiro não dar tanta substância, mas ele é um cara carismático e ele é um ator excepcional. O Matt Damon, a mesma coisa. O roteiro não dá tanta coisa para ele trabalhar, mas ainda assim a gente compra todo o drama do personagem e toda a motivação do personagem, graças à boa atuação dele. Mas quando eu digo que o roteiro não dá muita coisa para eles trabalharem, eu tô falando daquela questão básica de roteiro. Quando a gente vai analisar um personagem, um filme, nada mais é
do que a história de vida de um personagem, só que a gente só tá vendo um pedacinho da história dele. Mas ainda assim, a gente tem que conhecer o todo desse personagem. A gente tem que conhecer de alguma forma o passado dele, o que motivou ele a chegar naquele momento, o que motivou ele a tomar tais ações. E isso o filme não dá aqui para os personagens. Então aqui, por exemplo, o personagem do Christian Bale, quando ele começou a correr, por que ele é tão bom piloto? Onde que ele aprendeu tudo isso? Que ele tem até um tato mecânico e parece que ele tem um sexto sentido? De onde que vem tudo isso? O máximo que a gente tem do personagem é que ele participou da Segunda Guerra Mundial e só. O personagem do Matt Damon, a mesma coisa. Tudo que a gente tem é que ele foi um corredor, não pode mais correr por causa de um problema cardíaco e só. Onde ele se apaixonou pelo carro, onde ele aprendeu a lidar tão bem com as pessoas. Então falta esse passado dos personagens. E acho que por isso eu não consegui me conectar tão bem com eles. Falta um algo a mais e aí entra também os personagens secundários que não ajudam muito. Eu acho que os personagens secundários nesse filme são só uma desculpa do roteiro para tentar inserir alguns elementos dramáticos. E isso, em certo momento, fica até meio manipulativo. Por exemplo, o personagem do Christian Bale, a mulher dele e o filho poderiam ser muito melhor desenvolvidos. Só que eles são usados aqui apenas para alguns momentos dramáticos, para a gente comprar o drama do personagem principal. Eu acho que um desenvolvimento maior da família como um todo, o conhecer um pouco mais dessa família, faria muito bem ao filme. Na questão do Matt Damon é ainda pior, porque ele não tem ninguém, ele não tem uma família. Então falta ainda mais essa questão dramática em torno dele. E essa manipulação das emoções vai aparecer muito também no texto e na direção. No texto com aquelas frases que os personagens falam de uma forma que uma pessoa real nunca falaria, só para ficar extremamente dramático. E a direção vai aproveitar esses momentos, vai ter aqueles momentos que é para você chorar, então vai colocar aquela música um pouco mais triste enquanto o personagem fala esse discurso. Sinceramente, isso me incomoda cada vez mais no filme, porque é o tipo de recurso batido que os diretores usam cada vez mais e mais e mais. E assim, pra mim, pelo menos, isso já não é mais eficiente e já deixou de ser eficiente há muito tempo. E de todos os personagens secundários, acho que o que mais me incomoda é o personagem do Josh Lucas, que ele é só aquele empresário que não se preocupa com as pessoas, só se preocupa com os próprios interesses. E assim, quantos filmes a gente ainda vai ter que ver com esse tipo de personagem, com zero desenvolvimento, com uma motivação fraquíssima como essa? Ah, mas existem pessoas assim na vida real. Essa é a pior desculpa que pode se dar quando um personagem é tão mal trabalhado quanto ele. E todos os demais, tanto o personagem do Ford, ele é só aquele cara que quer manter a empresa, quer melhorar a empresa, mas ele é o cara que todo mundo consegue manipular de alguma forma. O corredor da Ferrari, então, é um cara que não tem nem fala e ele é só o malvadão, o corredor malvadão. E assim, sério que vocês querem que a gente compre esse tipo de ideia com um desenvolvimento tão fraco de todos esses personagens? E acho que é justamente por o filme não dar atenção para o que está em torno dos protagonistas, não dar atenção para os personagens secundários, que eu acho que essa trama de Ford contra a Ferrari não funciona tão bem. É meio toda essa parte corporativa. Assim, o filme até dá um foco para eles, mas os personagens são tão caricatos que pelo menos eu não consegui comprar toda essa ideia, fica tudo muito superficial, ainda mais que a gente conhece muito pouco da Ferrari aqui. Então em algum momento vai ser os dois protagonistas contra a própria Ford, e os personagens da Ford, como eu disse, são personagens que a gente não se importa, eles são caricatos, eles são aqueles vilões de filme. Então assim, o filme ele ganharia muito se o roteiro desse um pouco mais de substância para esses personagens secundários, desse mais um background para os protagonistas, e acho que é isso que falta para complementar toda essa questão das corridas que é tão bem feita assim. No fundo, a gente vê que na vida real é uma grande história e o filme acabou perdendo um pouco a oportunidade de transportar essa bela história e transformar em um belo filme. E acho que é por tudo isso que eu vou dar uma nota 7 para Ford vs Ferrari. Ainda assim, eu gostei da experiência como um todo, pelo que eu disse, ainda assisti em IMAX, toda a parte técnica é muito bem feita, a parte sonora, a parte visual, mas o roteiro poderia ser um pouco menos manipulativo
e um pouco melhor trabalhado em seus personagens. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que ajuda muito a gente a crescer, e comenta aí embaixo se você gostou ou não do filme. Eu acho que muita gente vai gostar desse filme, então se você tem uma opinião diferente da minha, dá pra gente ter um debate muito legal. Passa também no primeiro comentário que tem nossas outras redes sociais, incluindo o Instagram, que a gente está produzindo muito conteúdo para lá, críticas para lá, também os stories que a gente usa para fazer uns conteúdos mais interativos. Por hoje é só aí, corta!